Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz emboscado e assassinado a tiros no Timbó de Abreu Lima. Encapuzados matam jovem a tiros no Primavera de Camaragibe. Um morto e outro ferido a bala em Ponte dos Carvalhos. Desconhecido mata um e fere outro a bala na Coab do Ibura. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jequiá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, esse sábado, 23 de maio de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios em Pernambuco. 3 crimes ocorreram no interior e 6, meia dúzia aqui no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.413 assassinatos, sendo 757 no interior e 656 no Grande Recife. Alex Palmeira da Silva de Souza, um jovem com 20 anos de idade. Ele foi assassinado a bala quando bebia no povoado Olho d'Água dos Pombos, na zona rural de Calçado, no Agreste do Estado. 2 homens desconhecidos se aproximaram dele e meteram bala, ferindo também um amigo dele, Carlos Henrique de Lima Silva, de 21 anos de idade. Alex Palmeira morreu na hora e o Carlos Henrique ficou ferido e foi socorrido no Hospital Regional do Moura, em Garanhuns. O jovem Paulo Márcio Justino Martins foi assassinado a bala no bairro Santo Afonso, em São Bento, no Noroeste do Estado. Crime praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Um amigo dele, do Paulo Márcio, ficou ferido e foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O corpo de Paulo Márcio Justino Martins foi encaminhado ao IML, também em Caruaru. Um elemento foi preso com uma faca peixeira após assaltar uma jovem na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro. Quildes Ferreira de Lucena, 26 anos de idade, residente na rua Axis, na comunidade Ilha de Joaneiro, em Campo Grande. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Rapaz emboscado e assassinado a tiros no Timbó de Abreu Lima. Marconi Araújo de Andrade, com 30 anos, ele dirigia o carro dele pela rua Santos Dumont, no bairro do Timbó, em Abreu Lima, quando foi emboscado e assassinado a bala por 2 homens no outro veículo, carro não identificado. A motivação do crime é desconhecida e o rapaz Marconi Araújo de Andrade ainda chegou a ser levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, de onde o corpo foi removido para o IML. Um morto e outro ferido a bala em Ponte dos Carvalhos. David Basílio de Araújo, jovem com 23 anos de idade, e Gessé de Almeida Daniel Júnior, 35 anos, eles estavam bebendo no bar do Hamilton, localizado na rua José Olindino da Fonseca, no loteamento William Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, quando elementos específicos se aproximaram e meteram bala nos 2. O Gessé foi atingido na cabeça, levado para o hospital do Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Lá, foi removido para o HR. O David Basílio de Araújo, ele foi socorrido na Policlínica Jamaciri Medeiros, também em Ponte dos Carvalhos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E de acordo com informações, o crime pode ter ligação com as drogas. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Encapuzados matam jovem a tiros no Primavera de Camaragibe. Maviael de Andrade França, um jovem com 25 anos, residente na Estrada das Pedreiras, no loteamento São Pedro, no bairro do Jardim Primavera, em Camaragibe.
Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele por 3 homens encapuzados. De acordo com informações, o jovem já havia sido preso por tráfico de drogas e o crime pode ter ligação justamente com a disputa pelo ponto de tráfico de entorpecentes na localidade. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Os elementos que foram presos nas últimas 24 horas, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas: Bruno de Souza Santos, de 23 anos, residente na rua 34, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Com ele, a polícia apreendeu maconha e também uma arma de fogo, uma pistola. Anderson Antônio dos Santos, de 20 anos, residente no sítio Lagoa dos Porcos, zona rural de Lajedo, e um adolescente de 17 anos foram pegos com maconha, cocaína e uma balança de precisão. Elber Francisco da Silva, 22 anos, residente na Rua da Saudade, no Alto José Bonifácio. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 380 e também drogas. Eric Justino da Conceição Oliveira, 31 anos, residente na Rua Siqueira Campos, no bairro do Prado, em Gravatá. Com ele, a polícia apreendeu maconha e também munições de revólver 38 e de pistola. Vanessa Raquel Moraes de Lima, de 20 anos, residente no bairro Santa Rosa, em Caruaru. Com ela, a polícia apreendeu maconha e pedra de crack. Uma outra mulher, Natália Dias Silva, de 21 anos, residente na Rua Lauro Vieira Braga, em Alberto Camaragibe. Com essa, foi apreendida maconha. Alex Joventino da Silva, de 25 anos de idade, residente no Alto do Buriti, em Nova Descoberta, foi encontrado com ele maconha e ele encaminhado à central de plantões da capital, na Rua 7, pertinho de um campo de futebol, no bairro do Caetés 2, em Abreu Lima. 3 foram presos: Francisco Quirino da Silva Júnior, 32 anos, residente na Rua 35, lá no Caetés 2. José Carlos Cruz da Silva, de 31 anos, e Leonardo Jacinto da Silva. Com eles, a polícia apreendeu cocaína e maconha. Desconhecido mata um e fere outro a bala na Coab do Ibura. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jequiá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Estão de plantão na portaria da emergência do HR. De plantão estão Rosiane, Leila, Socorro, Valéria, Jéssica, Iri de Nova Descoberta, filha de Dona Zefinha, pertinho da barraca de Santa Cruz. E os maqueiros de plantão, Henrique, Dimas e Ferreira do Janga. Agradecendo os nossos amigos operadores, sempre de plantão aqui com a gente na Rádio Jornal: Hugo do César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso querido Aldo Leite, que está comandando aqui o Bandeira 2. E daqui a pouquinho, a Supermanhã, você sabendo de tudo, com Wagner Gomes. Daqui a pouquinho, Felipe dos Santos Sena, de 34 anos de idade, residente na Rua Tancredo Neves, no Fragoso, em Olinda, foi baleado na cabeça. Ninguém informou quem atirou nele nem os motivos, e ele foi socorrido no HR. João Vitor Silva de Santana, 21 anos de idade, residente na Rua 18 de Maio, no bairro do Vasco da Gama. Ele foi baleado na coxa direita por um elemento desconhecido e deu entrada no Hospital da Restauração. Cassiano Francisco dos Santos, jovem com 23 anos, residente em Xangrande, foi baleado na região do tórax e por elementos desconhecidos e em estado grave foi levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Luiz Rogério Gonçalves da Silva, de 37 anos, residente na Rua Platano, na Tabajara, em Olinda, foi agredido a golpes de faca, peixeira. Ninguém informou quem o agrediu e os motivos, e ele deu entrada na emergência do HR. Daniel Matheus de Oliveira Moreira, com 24 anos de idade, residente na Rua Abacatuária, que fica em Comporta, Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu queimaduras por todo o corpo, vítima de explosão de um botijão de gás, e foi socorrido no HR. Robson Antônio da Silva, de 58 anos, e Marcos Júlio da Silva, 45 anos. Eles foram agredidos a facadas numa briga na Rua do Progresso, pertinho do Hospital Altino Ventura, na Boa Vista. Os dois foram socorridos na emergência do Hospital da Restauração.
Diego José Maninho da Silva, um jovem com 23 anos, residente na rua Campo Alegre, em Glória do Goitá. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido no hospital local, mas em seguida removido aqui para Recife, para o HR. No bairro da Mangueira estão sintonizados aqui na Jornal Fred, motorista e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Passarinho Texista no bairro de Afogados. O advogado Dr. Paulo Alexandre é filho do radialista e publicitário Paulo Lima. Renato Vasconcelos também está ouvindo a jornal. O Dr. Edilson Gondim e Adriano da Feijoada do João no bairro do IPCEP. Manuel Piratá no Cordeiro, na funerária Caminho da Paz. Moura e a família estão no Mercado das Flores, em Santo Amaro. Nildo dos Tratores em Empilhadeiras. Nildo é o vovô Coruja. Nasceu a netinha dele, Aurora. Nilton dos Tratores e Empilhadeiras. Ele é sogro de João Vitor, filho do policial federal João Evangelista, o João da Água. Mestre Li está na rua Santa Gertrudes, no Morro da Conceição. Zé Marinheiro e Marcos Barbudo na rua Hidrolândia, no Córrego José Grande. Jorge Cabresto, a esposa Jane e os filhos George e Leleco estão na praia no Pina. A turma do Lacem, subtenente Cândido, Brivaldo e meu amado Navazia. O comissário Dodó e a esposa Dona Preta estão no Managuapinho Paulista. Edgar está no Alto José do Pinho. Na rua Italiana, na Mangueira, os tricolores. Paulo Queiroz, o sogro dele, Severino Barbosa, o Peta. Luiz Lobo está na Bomba da Matéria. E o locutor Chibata está lá no Cabo de Santo Agostinho. Nayara de Araújo Santos, de 40 anos, foi agredida a facadas na Rua do Sol em Prazeres pelo companheiro dela, Brivaldo Benigna da Silva, de 42 anos, que foi preso em flagrante. Nayara foi socorrida no hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, onde foi em seguida removida para o HR. Flávio Francisco de Lima, com 32 anos de idade, foi agredido a facadas na Rua Barão de Lucena, na Travessa da Boa Esperança, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, por um marginal que roubou o celular dele. Foi uma tentativa de latrocínio e ele, Flávio Francisco de Lima, foi socorrido no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Estão aniversariando hoje. O Campol está completando 30 anos. Fica na estrada da Mombeca, em Paulista. O presidente é Paiva e o diretor é Luiz Carlos do Tatu. Parabéns para toda a rapaziada que faz parte da direção do Campol. Boneco Grande do Independente da Campina do Barreto também está aniversariando. Maria Catarina de Lima, ela está completando 51 anos de idade, é conhecida como meio metro de língua. Ela mora no Beco do S, no Bode, no Pina, e os amigos estão parabenizando ela. A vizinhança: Sérgio Mike, Davi Miguel, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho, Elias da Verdura, Mônica Serrote, Zé do Peixe e Mãe Rosinha, caçadora de cestas básicas. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Major Samuel Barbosa Lima, os sargentos Manuel Ferreira de Lira, Januário da Chaga Silva, Delson Alves da Silva, Antônio Dantas Coutinho, Severino Sebastião Nascimento, João Pereira de Melo, José Daniel Monteiro Freitas, Hélio José da Silva, Walter Nunes Fernandes, o Coronel Aidano Marco Pinheiro, o Tenente Wilson Joaquim da Silva, o Cabo Edinaldo Teixeira de Paula e as pensionistas Joanita Araújo de Oliveira, Ivanise dos Santos Severino e Maria de Fátima de Freitas. Domingos Sávio de Assunção foi baleado quando jogava dominó com amigos no bairro do Pina. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Edson Francisco da Silva, de 51 anos, residente na Rua Canoas, no bairro dos Torrões. Ele sofreu queimaduras num acidente com água fervendo e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rita Maria da Silva, uma senhora de 71 anos, residente na Avenida Batalha do Tuiuti, na Sapucaí, Olinda, sofreu queimaduras num acidente com café fervendo e também deu entrada no HR. E quem também deu entrada no HR com queimaduras foi Ricardo Félix da Silva, de 35 anos de idade. Ele mora na Rua Jordânia, no Engenho Managuape Paulista. O acidente dele foi com água fervendo. Brivaldo Bernardo da Silva, de 42 anos de idade, residente na Rua Puriti, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José. Ele foi brutalmente espancado. Brivaldo Benigno da Silva foi espancado, ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele deu entrada no Hospital da Restauração.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ulisses José dos Santos, de 36 anos, residente em Pojuca, foi trazido para Recife para o HR, tudo arrebentado com hematomas, vítima de brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Jackson Celestino da Silva, jovem com 20 anos, residente na rua Leopoldino Bulhões, no bairro da Várzea, foi agredido à faca por uma pessoa de identidade não informada e deu entrada no HR. Valmir Farias da Silva Júnior, 23 anos de idade, residente no Engenho Maçangana, zona rural de Pojuca, sofreu um acidente. Ele trafegava numa motocicleta pela PS60 e quando pertinho do posto BR, foi atingido por um carro não identificado, ficou muito machucado, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido para Recife para o HR. José Patrício da Silva Barbosa, com 23 anos de idade, residente na rua Quebra-Mola, no Cabo de Santo Agostinho, ele sofreu um acidente na BR-101 Sul, no Cabo, trafegava numa moto e foi atropelado por um carro não identificado, sendo trazido para o HR. Antônio Pereira da Silva, de 54 anos, fora do Sítio Solidade, zona rural de Vicência, ele viajava num carro que desgovernado bateu numa barreira, em consequência do acidente, o senhor Antônio Pereira da Silva ficou machucado, sendo levado para o hospital local e em seguida removido para Recife para o HR. José Sérgio Alves Cordeiro, com 35 anos de idade, residente no sítio Serra dos Bois, zona rural de Bezerros, ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado e foi trazido para o HR. José Augusto Justino de Souza, 37 anos de idade, residente na rua Salinas, no bairro da Ibiribeira, ele caiu de um caminhão, foi um acidente do trabalho e ele deu entrada na emergência do HR. Salmo Alexandre da Silva, um jovem com 22 anos de idade, residente na terceira travessa do Alto do Progresso, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, ele sofreu um acidente de bicicleta pertinho da garagem da empresa de ônibus Metropolitana e foi socorrido no Hospital da Restauração. Mozart Félix de Aguiar Filho, jovem com 25 anos de idade, residente na rua José César de Albuquerque, em Glória do Goitá, ele sofreu ferimentos, vítima de uma colisão entre duas motos, ficou muito machucado, sendo levado para o hospital local, mas em seguida foi removido aqui para Recife, para o HR. Agradecendo mais uma vez os nossos amiguinhos operadores, o Culto César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso querido Aldo Leite, que daqui a pouquinho vai comandar também a Supermanhã, você sabendo de tudo, no comando geral, fim de semana, sob o comando de Wagner Gomes. Edgilson Rodrigues Fonseca, um homem com 60 anos, residente na rua da Capivara, no bairro de Areias, ele sofreu um acidente com uma serra, foi um acidente de trabalho e foi socorrido na emergência aqui do HR. Lembrando que nas últimas 24 horas foram 9 assassinatos registrados no estado de Pernambuco, 3 homicídios ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados em todo o estado 1.413 assassinatos, sendo 757 no interior e 656 no Grande Recife. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jiquiá. Levi Santos da Silva, de 20 anos de idade, residente na rua Zeppelin, no bairro do Jiquiá. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, pertinho da casa dele. Ele estava numa lanchonete quando de repente elementos desconhecidos num carro Sandero vermelho desceram do veículo, se aproximaram da vítima e ceifaram a vida dela. De acordo com informações, os criminosos teriam matado o jovem por conta de ligação com tráfico de drogas. O corpo de Levi Santos da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecido mata um e fere outro a bala na Coab do Ibura. As vítimas: Pedro Augusto Silva dos Santos, com 23 anos, residente na rua Indaiá do Sul, na Coab, bairro do Ibura, e Jefferson do Carmo dos Santos, de 21 anos, residente na rua Igarapeba, também na Coab.
Os dois estavam bebendo na rua Cuiari, no Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, quando o elemento desconhecido se aproximou e abriu fogo contra os dois. Tiros de revólver e depois fugiu em desabalo da carreira. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, onde o Pedro Augusto Silva dos Santos não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia ainda está investigando essa tentativa de duplo homicídio lá no Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.